Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, hoje é dia de live. Hoje a gente vai fazer uma live super interessante, que é uma das mais pedidas pelas nossas redes sociais, via direct, enfim, que é falar sobre college no Canadá. Então, para isso, a gente convidou um super parceiro nosso, que é a Humber College, representada pelo Fábio. O Fábio, ele é representante, ele é o recrutador oficial da Humber aqui no Brasil. E ele é formado em administração, já está na indústria há mais de 14 anos. Ele já foi intercambista, o que é ótimo, porque ele ajuda muito a entender os dois lados. Então, é bom porque ele tem essa visão bem ampla da situação como um todo e ele consegue muito entender o lado de vocês e o nosso como agência. Tá? O Fábio já está na indústria há 14 anos e ele já viajou mais de 27 países. Então é uma pessoa que tem muita vivência lá fora, que tem muito a acrescentar pra gente, e ele vai bater um papo hoje com a gente justamente para falar sobre isso, sobre esse momento, né? Que tá tão em alta estudar no Canadá e principalmente fazer um college. Eu vou chamar ele aqui para começar esse papo com a gente. E aí eu separei as perguntas, tá? Então vamos lá, só vou esperar ele entrar. Só um pouquinho. Olá, Olá, tudo tudo bem? bem? Obrigada por ter sido tão atencioso com a gente desde a nossa solicitação, por estar disponível Imagina, para eu que falar. agradeço. Eu que agradeço o convite, por bate-papo. Enfim, muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que a gente tem bastante figurinha para trocar e é uma live que, assim, mesmo depois que a gente desliga, Fábio, nossos contatos não param, porque acho que Que está bom, todo mundo nesse momento, assim, vendo que a melhor saída que a gente tem é o aeroporto. Então, tá todo mundo nesse empenho, sem sabe? dúvida. A ideia é essa, acho que a ideia é a gente poder esclarecer um pouco, abrir os horizontes para as pessoas, né? Passar um pouco mais de informação, falar sobre o que está acontecendo, quais são as possibilidades, né? Porque E eu haja sempre falo, Débora, possibilidade, né? Porque são mais de vai 180 passar cursos, né? de Então, fato, o Canadá é um país extraordinário, que está de portas abertas, com muitas possibilidades. Então, as pessoas só precisam se planejar. É isso. concordo com você. Eu acho que, ainda mais você que morou no Canadá, eu acho que você consegue ser uma peça bem chave para a gente, do tipo, dá para ir até ali, não dá para ir até aqui. Isso ajuda muito. E eu acho que, com certeza, a Humber vai ter algum curso, porque são mais de 180 cursos, não tem como não ter um que atenda a sua solicitação. Então, eu acho que a gente acaba tendo esse privilégio, né, de ter bastante opção. E eu acho Sem que, dúvida. enfim, o céu é o limite, né? É isso aí. Fábio, me fala um pouquinho como que tá lá agora, como que as coisas estão? Olha só, hoje começou o novo semestre, né? Então, o semestre do fall aí, que é o outono, começou hoje oficialmente, dia 8 de setembro. Uhum. As fronteiras continuam fechadas, né? A princípio até o dia 30 de setembro, a gente não sabe o que vai acontecer depois. As aulas elas estão sendo online. A gente tem alguns poucos programas que têm algum componente presencial, onde o aluno ele precisa estar no Canadá, onde ele vai para o campus, né? O campus ele reabriu hoje também, mas, de novo, mais de 60% dos nossos cursos estão sendo ensinados online. Uhum. Alguns cursos, poucos aí, como eu falei, com algum componente presencial, então ele está sendo de forma híbrida, né, que a gente chama, Uhum. ele não é 100% presencial, são só algumas matérias, de cursos, por exemplo, como Acho que não exige um culinária, laboratório, né? O que exige é que a pessoa põe a mão exato, na massa, mão né? na massa, literalmente. Então, a gente tem alguns programas assim, poucos, mas com rodízio de aluno, não é todo mundo de uma vez só. O nosso staff também está voltando, começando a voltar a trabalhar no campus agora, também esquema de rodízio, não é todo mundo, é só essencial, porque até então estava todo mundo em casa. Então, o Canadá tem dado um bom exemplo assim na questão de Belíssimo. combate ao Covid. Essa questão das fronteiras ainda estarem fechadas é muito para que não venha essa segunda onda de Covid lá. Eles têm muito essa consciência, então o governo está atuando muito nesse sentido de realmente evitar que tenham novos casos e que isso caia em cima
do aluno internacional, né? A gente Sim. sabe que o Canadá depende muito do aluno internacional, a economia depende muito do aluno internacional, da educação no Canadá em si, mas eles também não querem que, caso venha uma segunda onda, que isso seja gerada por isso, por alunos internacionais que tenham trazido isso de fora, então até para manter a integridade aí de todo mundo. Então isso é super bacana, eu acho que de uma maneira ou outra vai ser positivo no geral, assim, para os estudantes no futuro. E, Fábio, a gente falou que, assim, a Humber tem 180 cursos, né? Esses 180 cursos, eles ficam todos no mesmo campo, eles estão distribuídos em alguns centros. Conta pra gente um pouquinho da localização e né, como que tá distribuído Legal. lá. Na verdade, Débora, o Humber tem quase 300 programas. O que acontece é que nem todo programa tem vaga para aluno internacional. Então, os 180 programas aí que a gente mencionou são os 180 programas que têm vagas para alunos internacionais. Tá? Tá. Lembrando que mesmo tendo vaga para aluno internacional, a vaga para o aluno internacional ela é limitada, porque por ser um college público, a prioridade é do estudante canadense. Né? Uhum. Então, quanto mais demanda eu tenho no mercado doméstico, menos vaga eu tenho para o aluno internacional. A Tá. gente tem hoje 2 campos em Toronto, na cidade de Toronto, então o North Campus e o Lakeshore, os 2 campos afastados do centro, né? Mas agora em janeiro a gente inaugura um campus em Downtown Toronto. Então a Tá. gente vai passar a ter um campus em Downtown exclusivo para cursos de pós-graduação na área de negócios, que Uau. é um nicho bem específico de aluno internacional. Então, ter um campus em downtown é uma demanda muito do aluno internacional, né? Então, o Hammer é um dos É perto, maiores. né, da onde está tudo acontecendo, então faz muito sentido Exato. ter assim, né? Sim. O Humber é um dos maiores colleges públicos no Canadá. A gente tem hoje 33 mil alunos em período integral. Dos 33 mil, 6.500 alunos internacionais. Então, em torno de 80% da população do college é de aluno canadense. Os alunos internacionais, em torno hoje de 6.500 de mais de 130 países diferentes. Então, Bárbaro. a gente tem uma diversidade de nacionalidade muito grande nos 2 campos. E aí, esse campus novo, em Downtown, a partir de janeiro, a gente vai começar com uma abertura, o que a gente chama aí de soft launch, né? Uma abertura menor, com alguns programas, e no decorrer do ano que vem, a gente aumenta o número de programas oferecidos e, consequentemente, o número de alunos. Mas então, hoje são 2 campos em Toronto. Esses 2 campos, como eu falei, são mais afastados do centro, até porque, né, Débora, o aluno internacional tem muito essa demanda de estudar em downtown, mas eu sempre falo que existem várias vantagens também de se ficar fora de downtown. Primeiro, a questão do custo de vida é mais Total. barato, e muito da questão da infraestrutura que o college oferece. Né? Então, o college, eu sempre brinco que é uma mini cidade, tem tudo lá dentro, desde residência estudantil nos 2 campos, mas todo tipo de restaurante, todo tipo de serviço oferecido dentro do campus. Então, tem quadra poliesportiva, piscina, academia, biblioteca, campo de futebol. No North Campus, que é o maior, a gente tem um campo de golfe, tem um parque dentro do Uau. campus. No Lakeshore, ele é um pouco menor, mas ainda assim, ele é um pouquinho mais próximo do centro, mas também é um campus que tem 11 mil estudantes. Então, está beirando o Lago Ontário. Então, 5 minutos a pé você está no Lago Ontário. No inverno, tem uma pista de patinação de gelo dentro do campus. Ai, que Então, delícia. a infraestrutura é fantástica. Assim. Imagina a gente ter um campus em downtown Toronto para 33 mil alunos com essa infraestrutura. Praticamente impossível, né? Assim, a logística não favorece. E eu acho que, assim, a gente falando de que realmente é um college, né, canadense e público. E eu acho que uma outra coisa muito legal que eu vejo é que todo mundo tem uma preocupação gigantesca com, ai, Débora, eu vou cruzar com um brasileiro. Gente, brasileiro é uma coisa, assim, eu costumo dizer que é igual praga e barata, porque tem tudo que é canto. Todo lugar. Mas, assim, quando você fala pra gente que realmente são 6.500 perto de 33 mil alunos, E eu o vou te falar, brasileiro que vai dos, cruzar é muito focado, né? Ele não tá de lá 6.500 alunos internacionais, o Brasil é a 4ª maior nacionalidade, mas são 350 alunos. Então, são passeando. 350 de 6.500 internacionais, ou então 350 em 33 mil alunos. Então, é nada.
É né? nada. Mas eu sempre falo, brasileiro, a gente tem muito dessa, tipo, tem brasileiro, eu não quero ficar com brasileiro. No final, a gente se junta com brasileiro, não tem Não como. tem jeito. É a nossa zona de Então, conforto, né? Não tem jeito. então, assim, você vai encontrar? Você vai encontrar, mas numa proporção muito pequena, muito, muito pequena, porque o campus é enorme. Eu sempre brinco assim, o aluno se perde, pelo menos no primeiro semestre, ele se perde quase toda semana, Eu porque me é muito perderia todo grande. ano, tá tudo bem. Então, assim, vai encontrar com brasileiro, mas é um número muito pequeno dentro do tamanho do college. E isso é muito bom, né? Porque assim, você realmente se internacionaliza, você se permite a viver. E principalmente a gente fala Total. isso para quem vai ter o PGWP, né? Tem essa necessidade de realmente entender que você que está entrando Fazer nessa contato. e não o contrário. E essa pessoa pode te abrir muita porta. Então, além de toda essa vantagem de ter pouquíssimo, né, brasileiro, você tem muito nativo. Então, isso te ajuda, de repente, né, um próximo passo, você ter Sem um dúvida. networking já bom, enfim. Então, a gente vê que é um college muito procurado pelo próprio canadense, então isso faz com que a credibilidade dele seja ainda Sem mais dúvida. alta, né? E eu acho isso muito é um ponto muito, muito importante, acho que para o college. E quais são os Sem dúvida. pré-requisitos para quem está pensando em, putz, quero começar, me dá uma força, o que, que eu faço? Olha só, a gente tem, para qualquer curso, são dois pré-requisitos básicos. Né? O aluno ele precisa ter a proficiência no inglês, então ele precisa ter um certificado de proficiência, ou então fazer o programa de Pathway, que é o programa preparatório para o college. Né? Então, depois, se vocês quiserem mais informação, vocês podem falar com o pessoal da Bitrip, que eles podem passar mais informações aí sobre os programas de Pathway. Então, o aluno ele tem duas maneiras de comprovar a proficiência, pelo Pathway ou pelo certificado de proficiência, e o outro é a questão da escolaridade. Então, para a grande maioria dos programas, a gente exige que o aluno tenha no mínimo o ensino médio completo no Brasil, tá? Ou, enfim, qualquer outro lugar. Agora, se ele for fazer uma pós-graduação, aí a gente exige que ele tenha um bacharelado. Aí o que eu sempre falo que, dependendo do programa, Débora, podem existir outros pré-requisitos. Então, por exemplo, se eu vou fazer um curso de fotografia, eu vou precisar de um Mostrar o portfólio. portfólio, tá. Se eu vou fazer um curso de artes cênicas, de interpretação, eu vou precisar fazer uma audição. Se eu vou fazer um programa de web design, eu vou precisar também ter algum portfólio, ter feito alguma coisa. Ou então, se é um programa na área de jornalismo, eu vou precisar mostrar um currículo e uma carta de apresentação. Então, depende do programa. E tem programa que não tem pré-requisito adicional nenhum. O aluno ele precisa mandar o histórico dele escolar e a proficiência no inglês. Então, depende muito do programa. Mas os dois pré-requisitos que a gente falou são básicos para qualquer programa. Histórico Tá. escolar e a proficiência no inglês. E a proficiência no inglês é extremamente importante porque é o que a gente falou. A grande maioria dos estudantes são canadenses, então você vai estar Sim. estudando com um canadense, né? Você tem que ter uma boa proficiência no inglês. E assim, eu acho que quando a gente se propõe a fazer um curso desse, né, Fábio, o professor ele não está muito preocupado se você já aprendeu a falar ou não. Ele parte do O pressuposto de que o inglês, inglês está exato, o afiado. inglês não tem que ser uma preocupação em sala de aula, com toda certeza. E vocês também estão aceitando o Duolingo ou não? Sim, a gente hoje aceita IELTS, TOEFL, Cambridge e o Duolingo temporariamente por conta da pandemia. Então a gente está aceitando o Duolingo. Bacana, porque esse teste, gente, só é um teste, para quem não conhece, ele também não é nem tão divulgado, né? Ele é super fácil de fazer, você faz pelo aplicativo, então Muito você mais não fica barato. muito mais barato, você não fica rendido nesse momento, inclusive, que a gente está a uma disponibilidade da escola abrir para esse teste poder ser aplicado, você consegue ter a sua resposta um pouco mais, para quem está focado em começar no próximo intake, seja de janeiro ou de maio, isso agiliza muito o processo, Muito. O né? resultado sai normalmente em menos de uma semana. Exato, exato. Então, a sofrência também é menor, né? E, gente, uma dica, tá? É mais fácil. Sem Entre dúvida, sem nós, é o dúvida. teste mais fácil. Eu já fiz, é mais fácil, Não, né? eu acho, e eu sempre falo assim, toda essa questão da pandemia trouxe para o estudante internacional que está se planejando para estudar fora, tem várias vantagens. Né? Tem a Super. questão de alguns testes de proficiência aí que foram
flexibilizados, tem a questão do programa de café online, então tem vários benefícios que a gente também teve que flexibilizar e entender que a gente precisava, de alguma maneira, ajudar o estudante, né? Claro. Porque em muitos lugares os centros de teste eles estão fechados, então a gente teve também que achar alguma maneira de poder auxiliar o estudante, né? E o que eu vejo que auxilia muito, né, Fábio, é que eu tô assim, eu tô no trade há quase 12 anos. Nesse tempo, eu acho que eu nunca vi os valores sabe, assim, tem escola que tem É, valor que eu vi há 5 anos atrás. Então, para quem está se programando, gente, a hora é agora, porque vocês conseguem. Para quem, né, é aluno do Brasil, eles entendem que o brasileiro tem essa necessidade do parcelamento. Então, gente, agora tá assim, além do teste de proficiência que foi cedido, os valores estão super atrativos. Enfim, sim. a escola está fazendo todo um lado, né, para que o aluno internacional se sinta amparado e bem-vindo, né, que É, seja e eu um acho que motivo de até ir, não de... pensando no novo aluno e até no aluno que está lá, né, Débora, eu Sim, sempre gosto muito de falar que o governo canadense, a gente já falou que o Canadá foi um dos melhores países aí que lidou com essa questão do Covid, mas o Humber, inclusive, a gente conseguiu ajudar muito o aluno internacional que estava lá. Aquele aluno que perdeu emprego, perdeu renda, aquele aluno que... Então, a gente teve uma verba que a gente conseguiu dar para o estudante como bolsa de estudo. Então, muito aluno internacional, ele teve aí $1.000, $1.500 de auxílio do college, inclusive. que Então, bacana. o Humber num total, foi mais de $1.200.000 de bolsa de estudos nesse período de pandemia para os alunos internacionais. Então, enfim, de alguma maneira a gente tentando ajudar, a gente não quer que o aluno volte para o país dele, que ele largue o curso dele na metade. Então, isso também é super importante falar, porque não só o Humber, mas a maioria dos colleges tiveram esse auxílio, né, os colleges públicos tiveram a possibilidade de auxiliar o aluno internacional. Então, eu acho que é super importante a gente falar isso também, porque os colleges, como você mesmo já falou, a gente flexibilizou em vários aspectos e também conseguiu ajudar aqueles alunos que já estavam lá, para que eles não abandonassem esse sonho aí na metade. É porque a gente sabe que o desprendimento, mesmo assim, não é um desprendimento baixo, principalmente quando a gente tem uma moeda como a nossa que está desvalorizada, né? Então, você Sim, saber que você tem essa retaguarda e essa preocupação, esse olhar, é muito quentinho, né? Eu acho que é muito... sem dúvida. Eu não sou um número de matrícula, eu sou Débora, né? Eu sou Débora Harushi, Exato, matriculada no Humber College. Isso faz muita diferença, assim. Então, isso é sem muito dúvida. legal de saber, muito legal. E a gente vê, Fábio, assim, pelo menos muito na nossa agência, são dois perfis muito específicos. A gente tem aquele aluno que acabou de se formar, que está por volta, se formar no colégio, né? Então está por volta de seus 18, 19 anos. E a gente tem aquele perfil daquela pessoa que realmente, assim, para ela o Brasil deu. E ela quer. Muita gente com Ela família, né? é. E aí assim, é tipo, família junta tudo, sabe? E vai de vez. Para uma nova vida, para um novo começo mesmo. Ou é esse estudante de 18, 19 anos que quer já começar a vida acadêmica fora e que vai ficar por lá, ou é essa pessoa que quer levar a família inteira de uma vez. E aí, para isso, a gente sabe que tem o PGWP. Isso. PGWP, gente, só explicando, só fazendo um parênteses, é uma autorização que o college fornece, né? Que é vindo. Não dá para todo e qualquer curso, então são cursos de colégios, né? De college público, e que tem muita gente que vai atrás disso. Queria que você falasse para a gente como que está essa questão do PGWP com isso tudo que está acontecendo. Isso é legal a gente falar, porque isso é uma das coisas que é um dos benefícios de se estudar numa instituição pública no Canadá, né? Então, Sim. esse é um dos benefícios que o governo, inclusive, dá para o aluno internacional, para que o aluno internacional vá para o Canadá. Então, hoje a gente tem os alunos que concluem um programa no Humber, por exemplo, né, que é um college público, o aluno, depois de formado, ele pode aplicar para o PGWP, ele se torna elegível à aplicação do PGWP, que é o Post Graduation Work Permit. Né? Então, o aluno que se forma numa instituição pública, ele tem o direito, ele se torna elegível a aplicar para esse visto de trabalho. Então, o aluno que vai fazer, por exemplo, o curso de 1 ano no college,
depois ele se torna elegível a mais um ano de PGWP. Então ele pode, durante os estudos, trabalhar 20 horas por semana, e depois de formado, quando ele está no PGWP, ele pode ficar mais um ano no Canadá trabalhando em período integral. Se ele faz um curso de 2 anos ou mais, ele pode aplicar para esse visto, também esse visto PGWP, e a duração é maior, ela pode ser de 2 a 3 anos de duração. Então, é um super benefício. E aí que depois disso, gente, você já consegue automaticamente, assim, você ganha muitos pontos para virar um imigrante legal. Para quem pensa num processo imigratório, é um passo, sem dúvida. Esse né? é um bom caminho a ser seguido. Exato, exato. O aluno ele ganha ponto com a qualificação profissional dele, com a qualificação acadêmica dele, ganha ponto com a experiência profissional dele depois do PGWP. Então, para quem quer um processo imigratório, esse é um dos caminhos. Né? Então, assim, o PGWP, o governo também, né, a gente falou de alguns benefícios aí que surgiram nessa época que a gente está vivendo. O governo canadense também flexibilizou muito essa questão do PGWP, né? Porque antes o curso só podia ser feito no Canadá, hoje o governo flexibilizou aí para cursos que os alunos podem fazer até 50% do curso fora do Canadá. Então tem várias mudanças, enfim, coisas que o Canadá demoraria anos para aprovar, nesse período de pandemia aí muita coisa mudou. Né? Então tem aluno que vai conseguir fazer o curso fora do Canadá e ainda assim ser elegível a aplicar para o PGWP. Né? Se ele quiser depois ir para o Canadá e aplicar para o PGWP. Então, são várias regrinhas aí que o aluno tem que cumprir. São instituições que são designadas pelo governo que podem depois tornar o aluno elegível ao PGWP. No Humber, todos os programas que a gente aceita alunos internacionais, todos eles tornam os alunos qualificáveis à aplicação do PGWP depois. Então, é um super benefício. Como eu falei, o aluno ele pode estudar trabalhar durante os estudos, né? Então ele tem a permissão de trabalho meio período durante os estudos. Nas férias do curso, ele pode trabalhar período integral, e depois de formado, ele também pode aplicar para o PGWP e ficar mais de 1 a 3 anos no Canadá, dependendo da duração do curso dele. Então é uma super vantagem, não tenho a menor dúvida. E eu acho que isso acaba favorecendo muito, gente, isso que o Fábio falou, dos 50% do curso poder ser feito de forma online, né? Então, nesse momento que a gente ainda não está autorizado a entrar no Canadá, que as fronteiras ainda permanecem fechadas, para quem não quer perder o tempo, né? E que precisa seguir a data programada, seguir o cronograma que já tinha em mente, até por uma questão de planejamento financeiro, um planejamento, né? Um cronograma que precisa ter começo, meio e o fim tardio. Isso é um fator muito importante para que a pessoa não perca o foco, né? E além dela não perder o foco, ela não perde o ritmo dela. Então, às vezes, Exato. aqui ela está acostumada a fazer um home office, ela consegue, de repente, até conciliar, só avisando vocês, o curso não é fácil, ele demanda bastante. Então, muitas das vezes você vai olhar e falar assim, eu trabalho home office e eu vou tentar levar em paralelo. Muitas das vezes isso não é possível. Mas se você tem uma dinâmica, né, que você consegue distribuir bem essas horas e consegue fazer uma logística boa, você não sai prejudicado. E aí, quando você acabou 50%, você já, né, já segue. Não, e isso também, né? Eu acho que tem uma vantagem também, né, Débora, do aluno ele não ter o prejuízo lá no PGWP no final. Sim. E ele poder se custear nesse comecinho em reais, né? Não ter que pagar aluguel em dólar canadense, não ter que comer pagando em dólar canadense. Tem toda aquela questão, né? O aluno ele quer ter a experiência, ele quer estar lá em sala de aula, mas ele vai ter isso lá na frente. Então, eu também acho que quem tiver a oportunidade de começar o curso online, para depois terminar presencial lá no Canadá, eu acho que super vale a pena. É o que eu falei, é uma economia que ele faz aqui no começo de custo de vida, né? De não ter que se bancar em dólar, né? Multiplicando por 4 aí. Então, é uma super economia, sem dúvida. E ele vai ter a experiência lá na frente de qualquer maneira. Exato, isso que eu ia falar agora. Gente, isso não quer dizer que a experiência não venha, eu acho que ela vem, e super vem, né? E eu acho que ela vem de uma forma, talvez até, assim, num momento que você já possa devolver para você o recurso, né? Então, de repente, assim, você teve que ficar esse primeiro momento em casa, que você falou, tá gastando em real, tá gastando na moeda que por enquanto é a sua de ganho,
né? Então, o desfalque Sim. é menor, né? É menor, é mais produtivo. Então, nesse momento, não vejam como uma coisa diferente ou deturpada, porque vocês não vão deixar de ter a experiência fora, né? E uma coisa importante da gente falar, que eu acho também, Débora, a gente tem muito, aqui no Brasil, a gente tem muito preconceito de EAD, né, de ensino à distância, Tem, porque não é uma cultura do brasileiro. sim. E aí eles estão E, super é, acostumados, né? e no Canadá é bem diferente, assim, óbvio, né, os cursos, eles não eram ensinados online, né, a gente teve que temporariamente mudar para online por conta da pandemia, mas já é diferente, eles já estão acostumados a ter curso online. A gente já tinha cursos para alunos domésticos que eram cursos online. Então, a gente já tinha tecnologia, a gente, óbvio, teve que adaptar algumas coisas, Claro. mas o EAD lá é completamente diferente do esquema que a gente tem do EAD aqui no Brasil. Então, a gente ainda tem muito receio sobre isso, porque a gente tem um pouco de preconceito, na verdade, aqui no Brasil com relação ao EAD, até muito por conta da qualidade que a gente tem aqui do EAD, mas lá é bem diferente. E eu acho que assim, gente, quem tá meio na dúvida, tudo mais, eu convido vocês a fazer, a vir bater um papo com a gente, mesmo depois que essa live acabar. Enfim, a gente consegue fazer um tour virtual, né? A gente consegue proporcionar isso para a pessoa, para ela ver que realmente ela não vai estar nada aquém de quem tá lá no presencial, quem tá lá, mas nem também não estará no presencial. Então, você e essa pessoa que provavelmente vai ser um canadense, vai ser um asiático, vocês estão todos no mesmo barco. Então, não tem como se sentir prejudicado, né? As aulas são super puxadas, pelo que eu já peguei, né, de organograma. As aulas são super puxadas, super dinâmica, e os professores estão super atentos a essas questões para que a pessoa não se sinta justamente nisso, na desvantagem, né? Então, Exato. eu acho que quem quiser fazer isso, gente, por favor, fique à vontade, a gente está super à disposição. E, Fábio, É uma isso aí. pergunta. Quanto tempo você acha que de antecedência seria interessante que a pessoa começasse a ver? Para quem está pensando no intake de janeiro, eu acho que já está super estrangulado. E para o intake de maio, eu acho que a gente está querendo No estrangular. limite. O que acontece, né? Diferente daqui do Brasil também, o processo seletivo lá não é vestibular. Então, o aluno ele não presta uma prova, né? Ele vai mandar a documentação dele, se o curso tiver aí os pré-requisitos adicionais, ele vai ter que comprovar os pré-requisitos adicionais, mas, basicamente, o processo seletivo é feito por ordem de inscrição. Então, quanto antes ele aplicar, maiores são as chances dele conseguir uma vaga no curso que ele está aplicando, né? Então, em inglês a gente fala first come, first serve. Então, quanto antes aplicar, sem dúvida nenhuma, maior a chance dele conseguir uma vaga no curso. O ano letivo no Canadá ele começa em setembro, né? Então, todos os cursos no Humber têm início em setembro. A gente tem mais duas datas de início alternativas, que são janeiro e maio, mas são intakes menores, onde a gente não tem todos os programas. Então, a gente oferece um número menor de programas nesses dois outros intakes. Então, janeiro e maio, normalmente a gente começa a receber matrícula com 8 meses de antecedência. E setembro, normalmente, com 10 meses de antecedência. Então, a pessoa está falando, eu vou só em setembro do ano que vem. É o mês que Deixa para vem. depois, né? O brasileiro faz muito Final, isso, deixa. final do mês que vem, a gente começa a receber matrícula para setembro de 2021. Né? No mundo todo, né? Janeiro, Todo. do mundo inteiro. E não tem essa assim, brasileiro tem prioridade. Não, brasileiro está concorrendo com indiano, com asiático, com europeu, enfim, com todo mundo. Né? Não tem questão de preferência. A preferência é a ordem, literalmente a ordem de inscrição na fila. Né? Então, é importante aplicar com antecedência. Então, janeiro a gente já está recebendo matrícula desde maio. Uhum. Para maio de 2021, a gente abre as inscrições. Esse mês, no dia 21 de setembro, a gente abre inscrições para maio de 2021. E para setembro de 2021, a gente abre inscrições no final de outubro desse ano. Então, como eu falei, setembro é o mais concorrido, porque tem todos os programas. Então, enfim, as pessoas podem estar pensando, é muito longe, setembro do ano que vem, é o que eu falei, daqui um mês e meio a gente abre a inscrição. E aí, quando o aluno vai aplicar, Débora, ele tem que estar com toda a documentação pronta. Ele tem que estar com a proficiência de inglês, ou então com a carta de matrícula do programa de Pathway, ele tem que estar com a documentação traduzida e juramentada. Se for um programa que tem um pré-requisito adicional, ele tem que estar com um pré-requisito adicional pronto. Então, o ideal é que ele já esteja conversando com vocês, e aí,
começo de outubro, meados de outubro, ele esteja com a documentação pronta, para que quando a gente faça a aplicação, ele possa, quando a gente inicie, na verdade, a aplicação, vocês já possam fazer a aplicação do estudante. Sim. Né? Então, isso é super importante. Gente, não adianta só estar programado no mental. A gente precisa do físico, porque senão... E assim, eu Tem já que vi tirar do várias papel, gente não tem ficar essa. sem... Eu já vi gente ficar sem vaga, porque as pessoas acham que a gente Muito. tem isso para... Ai, não, nossa... Não, como você mesmo falou, não, é só ano que vem. É muito tempo. Esse muito tempo... E assim, eles abriram as vagas em final de outubro. Se novembro as vagas esgotaram, gente, as vagas esgotaram. Então não tem mais vaga, não tem mais conversa, não dá mais para. Ai, mas é só um, mas essa. Não tem como, Não tá? Então, tem, não tem jeitinho brasileiro. isso eles estranham até muito, né? Quando a gente fala, ai, mas você não consegue só abrir uma exceçãozinha? Ai, será que você não. Gente, não tem isso lá. Então, por favor, vejam com antecedência. O Fábio é uma pessoa extremamente disponível para a gente, né? Que eu sei que vocês pouquíssimo vão ter contato com ele, mas é claro que se a gente de repente precisar fazer nesse momento de distanciamento um Zoom ou algum tipo de Sem atendimento dúvida. com a ajuda dele, ele é super disponível para isso e ele está à nossa disposição automaticamente de vocês. Então, por favor, usem e abusem desse contato, né? É isso aí, é o nosso trabalho, né? Eu acho que tentar ajudar o aluno a identificar qual é o melhor curso, qual é a melhor estratégia dele para ele chegar no objetivo dele, se ele quer ir só estudar e voltar, ou se ele quer ir ter uma experiência de trabalho, ou se ele está pensando numa possível imigração lá na frente. Então a ideia é essa, a gente poder auxiliar o estudante. E o que eu sempre gosto muito de falar, Débora, é que assim, não é uma receita de bolo. Então, por mais que nós dois que a gente vá aplicar para o mesmo programa, a gente pode ir por caminhos diferentes. Né? Total. Então, a minha experiência pode ser diferente da sua, o seu nível de inglês pode ser diferente do meu. Então, por isso que eu sempre bato muito na tecla de que é importante o estudante entrar em contato com uma agência que seja parceira oficial do Humber. Porque essa agência vai dar toda a informação, e vai muito além de fazer a aplicação do estudante, né? É todo esse planejamento personalizado para o estudante, baseado naquilo, no objetivo final do aluno. Então, é extremamente importante que ele entre em contato com vocês, que ele faça todo esse planejamento com uma pessoa que é especialista nisso, né? O trabalho de vocês é esse, então desenhar um plano de estudo aí para o estudante. Então, é extremamente importante que eles façam isso através de uma agência parceira do Humber. Eu super agradeço, porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente trabalha, né, dessa forma, que é a mais transparente possível, e não adianta. Eu acho que a gente tem que sentir que a gente. Eu sempre digo que eu sinto que a gente precisa vender a coisa certa para a pessoa certa, porque às vezes o que é útil para mim não é útil para você, e Exato, aí a total. caca tá toda feita, né? Então não Total. adianta. Não tem. Então, É o que eu falei, não é uma receita de bolo. A gente tem que ir de não, acordo com a necessidade do estudante. Né? Então, sim. por isso que é importante fazer esse planejamento personalizado aí. Por isso que eu acho que a gente é tão cirúrgico na hora de principalmente vender um college, porque como tem muita opção, às vezes um detalhe que a pessoa fala ou que ela traz vai mudar todo o Faz trajeto que ele diferença, escolher, né? Tem sem muita dúvida. opção. Então é isso. Fábio, eu queria muito agradecer sua disponibilidade. Gente, Imagina. nossos contatos todos estão aí, né? À disposição. Obrigada mesmo. E Eu qualquer que dúvida que agradeço. venha a ter, eu grito com você, com certeza. É isso aí, Paulo. Eu estou à disposição. Obrigado de novo pelo convite. Obrigada a E você. é isso aí. Eu estou à disposição para a gente poder fazer uma reunião virtual aí nesse momento com os estudantes interessados. Entre em contato com o pessoal da Bitrip para poder tirar as dúvidas de vocês. E obrigado de novo, Débora, pelo convite. Obrigada a você mais uma vez. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.